A violência que você sofreu não foi sua culpa. Não poderia ter sido sua culpa. Mas por mais racional que você possa entender isso, eu acho importante a gente tocar nesse assunto, porque quando se trata de violência, principalmente em crianças e adolescentes, os nossos sentimentos, eles ficam confusos quanto a isso. Por mais racional que você saiba que não foi sua culpa e naquela situação não havia nada que você poderia fazer, existe uma instância que questiona sobre isso, principalmente porque no período adolescência e infância a gente está desenvolvendo a nossa sexualidade e muitas vezes a gente tem uma afeição pela pessoa que nos causou o tipo de violência. Então no vídeo de hoje eu quero que a gente não só pense sobre isso não foi minha culpa, mas eu quero te trazer alguns dados para a gente poder pensar numa perspectiva da psicologia, para que você entenda de fato que não foi sua culpa, para que você possa se sentir mais aliviada sobre os seus próprios sentimentos e sobre a formação da sua personalidade. Seja muito bem-vindo ao meu vídeo, eu sou Amanda, sou psicóloga e hoje eu quero discutir um pouquinho acerca da culpa infantil ou a culpa no período adulto que a gente sente pela violência que sofreu. Eu acho que para começar a entender um pouco sobre isso, é importante a gente trazer a ideia de que a sexualidade ela não começa na adolescência. Então, a ideia de que a gente passa a sentir atração pelos nossos parceiros ali na adolescência, ela é uma ideia limitada. Porque a sexualidade, de acordo ali com a base da nossa teoria, né, freudiana, é que a sexualidade ela nasce com a gente. Nossa sexualidade, como diz o Freud, ela é polimorfa, né? Ela vai se manifestando de diferentes formas. Só que essa sexualidade é diferente do que é dito sobre sexualidade. Não é necessariamente o ato sexual, mas sim a manifestação de uma energia que pode ser ali a descoberta sensorial a partir da boca, a descoberta a partir do tato, a descoberta a partir do brincar. Então a criança ela vai experimentando o seu corpo e a partir dessa experiência que ela tem com o próprio corpo, ela vai descobrindo as ondas erógenas e isso vai apropriando, é uma manifestação da própria sexualidade. Em um dos períodos do desenvolvimento da sua sexualidade, é comum que, e aí o Freud vai chamar de complexo de Édipo, que uma das crianças se apaixone pelo cônjuge. Pelo cônjuge não, né? Que a criança não é casada por um dos pais. E nesse período de aproximação de um dos pais ou de uma figura paterna ou alguém mais velho, essa aproximação, essa afeição, essa manifestação de um apaixonamento que essa criança vai sofrer é um apaixonamento comum e natural. A criança se apaixonar por um dos pais é comum. A criança se apaixonar por um primo ou alguém mais velho é comum. É parte da formação da sexualidade. Ela dirigindo a sexualidade para fora de si. É um conjunto de experiência que ela está começando a perceber sobre si mesma. E até aí tudo bem. Não é o problema a criança experimentar a sexualidade fora do seu corpo. O problema é um adulto entender que essa criança e ele tem condições iguais e ele querer manifestar de algum modo um retorno para essa sexualidade. Ele querer de algum modo entender que essa criança está ali, essa manifestação desse cuidado, essa manifestação desse apaixonamento é uma manifestação entre iguais. E esse é o ponto, não é. Só que qual é a grande questão no Brasil, principalmente? Que as nossas crianças, as nossas meninas com 12 anos, elas não são vistas como crianças. Com 12 anos, no Brasil, a gente já entende que são mulheres. E esse é um grande problema. Porque geralmente na fase do se apropriar da sexualidade, entender para onde a sexualidade vai, há um apaixonamento. E nesse processo de apaixonamento, quando há o retorno, quando esse pai ou essa outra pessoa manifesta esse retorno para essa criança e há o caso de uma situação de violação, o que a gente precisa pensar? Que essa criança não estava na condição de igual. Contudo, uma menina de 12 anos ela não é vista como uma criança, ela é vista como uma adulta. Tanto que na legislação, por exemplo, a gente tem a ideia de que com 12 anos a criança tem a capacidade cognitiva para escolher quais dos pais ela vai ficar no processo de separação. Só que na vida real, na prática, no dia a dia, isso nem passa por perto. Não porque uma criança de 12 anos não vai escolher, mas com 12 anos, as meninas brasileiras, elas têm que escolher como, se vai casar ou não, se vai continuar estudando ou não, se vai ajudar nas tarefas de casa ou não. A realidade é bem diferente. Não à toa
que 36% das adolescentes brasileiras casam-se no período antes dos 18 anos. Isso representa que a gente não olha as crianças como crianças, a gente olha as crianças como pequenos adultos. Só que esse olhar de pequenos adultos é muito complicado, por quê? Porque quando uma criança ela sofre violência e os pais não a olham como indefesa, a olham como igual, como alguém que provocou isso, não só a criança se sente culpada pela culpa que é projetada a ela, como também é reforçado que naquele período a sua sexualidade ela é condenada. Porque foi a criança que forçou, porque ela é uma pessoa perversa, uma adulta perversa, né? Mesmo sendo criança. Então olha que interessante, quando a gente não dá a categoria criança, quando a gente não entende o processo de sexualidade da criança, quando a gente não entende que o processo de, às vezes, violência que uma criança sofre não é culpa dela, quando a gente não protege essa criança, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo para essa criança que a responsabilidade da violência que ela sofreu é dela, que a culpa é dela. E é importante a gente entender que a nossa sexualidade, a manifestação da nossa sexualidade, não é culpa da criança, não é culpa do adolescente. O que a gente precisa ficar atento são os adultos, que aí sim têm capacidade cognitiva de escolha muito mais consciente sobre como fazer as barreiras necessárias, como impedir-se mesmo de cometer algum tipo de violência para uma criança. Então, é importante se dar conta, e esse vídeo é propriamente para pessoas que passaram por uma experiência de violação ou abuso, que a culpa que você sofreu, a culpa que você pode vir a ter acerca da violência que você sofreu, ela não é sua. Ela não pode ser sua. Porque quando a gente é adolescente e criança, por mais que nossa sexualidade, né, por mais que em algum momento você pode ter se apaixonado pela pessoa que veio ali causar esse tipo de violência, você não estava na condição de igual. Então é preciso entender que o processo de percepção sobre isso vai fazer com que você entenda que não foi você que provocou essa violência, sabe? E eu acho importante a gente entender que as situações que nos acontecem, em alguma medida, elas são responsabilidade nossa, mas quando se trata de criança e adolescente, é um trato que a gente faz para fazer com que essas pessoas, pequenos adultos, né, no futuro, jovens, não pequenos adultos, mas crianças que se tornarão adultos, eles possam resguardar a manifestação de algumas características que são importantes para o desenvolvimento da sua personalidade. A sexualidade é uma manifestação que é importante. Claro que essa manifestação da sexualidade, ela não pode ser retribuída por um adulto. Quando uma criança ela entra numa fase de descoberta, por exemplo, das zonas erógenas principais, como a genitália, qual é o fato importante? É que você leva a criança, porque ela vai começar ali no processo de masturbação, é importante que você leve a criança para um quarto, é importante que você explique para ela que ela não pode fazer isso em público. Mas a descoberta da sexualidade, ela existe e ela tá para além dos próprios genitais. E qual é a grande sacada? Que eu acho que é importante você pensar. Não só que a culpa não foi sua da violência que você teve, mas que a sua sexualidade hoje, às vezes, vai precisar ser cuidada, a manifestação da sua personalidade vai precisar ser cuidada. Por quê? Porque a nossa sexualidade e a nossa personalidade, ambas constituem um processo de formação. É como se você tivesse quase como uma culpa de ser quem você é. Porque ser quem você é ser uma pessoa perversa, uma pessoa que causou a discórdia, uma pessoa que causou a violência. Então, todos esses sentimentos que eu tenho tratado aqui com vocês não são sentimentos fáceis de ser admitidos, sabe? Porque é óbvio que racionalmente a gente sabe que a culpa não foi da criança. Óbvio que a gente sabe que essa situação não deveria acontecer do modo que aconteceu. No entanto, contudo, é preciso ter em mente uma coisa. Uma vez que não foi sua culpa, uma vez que não foi sua responsabilidade, o que hoje você pode fazer para cuidar dessa criança que foi violada, que foi culpabilizada, que foi adultizada antes do tempo, sabe? Porque uma vez que a gente não é capaz de curar as nossas feridas, às vezes a gente tende a reproduzir. A gente tende a olhar para as crianças das quais a gente conhece, ver a manifestação da sexualidade delas e ter uma compreensão de que essa pessoa é um adulto também. Então é importante perceber que a cadeia de violência que a gente sofre, ela pode ser interrompida à medida que a gente trata as nossas feridas. É um ato de responsabilidade, sabe? Então, se você sofrer um tipo de violência, não estou dizendo que você vai reproduzir esse tipo de violência, mas essa violência estará dentro de você e em alguma medida você vai precisar cuidar disso, porque isso pode tomar conta de você de diferentes modos, inclusive na forma da expressão de quem você é. Eu acho que é isso. Eu espero ter sido clara nessa compreensão. Eu espero que o
o vídeo te ajude a pensar os seus sentimentos, te ajude a entender que a gente passa por fases de desenvolvimento da nossa sexualidade e que ter se aproximado e gostado de alguma pessoa mais velha e essa pessoa ter cometido uma violência não é sua responsabilidade, porque naquele período você era um adolescente, você era uma criança, que ali você precisava de cuidado e não de ser responsabilizada pela dor que aquela pessoa lhe causou. Que naquela situação vocês não estavam entre iguais, era uma criança e uma pessoa adulta. Então é importante você entender que nesse processo de violência sexual ou de qualquer tipo de violência que envolve uma criança e um adolescente e um adulto, o adulto sempre precisa ser responsabilizado e a criança deve ser resguardada, porque ela não está na capacidade de, seja intelectual, seja psíquica, seja emocional, de manifestar em si a autoproteção ou de manifestar em si a condição de igualdade. Elas não estão. E a gente precisa resguardar nossas crianças, tanto que existe o ECA, que é o Estatuto da Adolescente e da Criança. Mas enfim, é isso. Espero que esse vídeo te ajude a esclarecer esse ponto. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Informações sobre atendimento no link abaixo. E é isso. Até mais. Tchau!